Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma etapa muito interessante, né? Já falamos sobre os pecados, os frutos da carne, já falamos sobre os frutos do Espírito, já falamos sobre a fé em Deus. E agora nós vamos falar na parte dos dons, que traz uma referência dentro daquele contexto de Hebreus 6, versículo 1, da doutrina da imposição de mãos. Amém? Então, dentro do seminário completo, o discipulado nível 2, a gente passa ali pelos 3 tipos de imposição de mãos. Imposição de mãos para consagrar ao Senhor, imposição de mãos para ministrar cura e imposição de mãos para ministrar dons. Então, nós não temos aqui no intensivão todas essas ministrações e nem todas as dos dons, amém? Ficou faltando ainda alguma coisa aqui, mas nós vamos passar aqui por uma série de mensagens falando sobre os dons do Espírito, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra de sabedoria. Então você pode abrir aí a sua apostila e eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem produzido em nós, por causa da tua palavra, Senhor, por causa daquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, através de cura, de libertação, através de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse tempo que temos tido juntos para aprender da sua palavra, para ministrar aquilo que o Senhor tem de tão precioso, que é a tua palavra, os ensinamentos espirituais. Senhor, nós entramos agora numa série de mensagens sobre dons espirituais, e isso para nós é um grande desafio, Senhor, de discernir, porque a tua palavra diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, que o homem espiritual discerne todas as coisas e em nada é discernido. Perdoa, Senhor, as nossas carnalidades, perdoa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem encontrado em nós que não te agrada. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Senhor, eu entrego diante da tua presença essa ministração, que todo inimigo do Evangelho bata em retirada, e que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio para ministrar esta palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, irmãos, nós somos pentecostais. Amém? Glória a Deus. Existe uma grande divisão doutrinária em relação às igrejas. Nós temos basicamente as igrejas históricas, né? E as igrejas pentecostais e neopentecostais, né? As igrejas históricas, geralmente, elas têm uma tendência, não vou generalizar, né? Temos muitas igrejas renovadas dentro do contexto das igrejas históricas, mas a grande maioria dela não acredita na atualidade dos dons. Amém? Então, lendo os dons, eles entendem que esses dons eles cessaram dentro do contexto da igreja primitiva. Amém? E temos, por sua vez, os pentecostais e os neopentecostais, que acreditam na atualidade dos dons, né? Essa questão do pentecostalismo e do neopentecostalismo é um tema um assunto muito polêmico e muito difícil de rotularmos, né? Nós vemos várias igrejas levando o título de igreja pentecostal na placa, né? Você passa na placa, você vê igreja pentecostal, não sei o que. E geralmente, irmãos, essas igrejas que dizem ser pentecostal, na verdade são neopentecostais.
Qual que é a diferença, pastor? Que o pentecostalismo clássico traz os dons como uma verdade, né, para os dias atuais, porém não se coloca uma ênfase excessiva na ministração e na busca desses dons, né? A igreja pentecostal clássica, ela tem sim a ideia de um Espírito Santo que batiza os cristãos hoje, e que esses dons eles são manifestados na igreja, mas de uma maneira com ordem e com decência, como é até orientado pelo apóstolo Paulo, que tudo deve ser com ordem e decência. Então o apóstolo Paulo fala, se alguém fala em línguas, que fale em um ou dois, e que haja intérprete, para que não haja assim literalmente uma bagunça, Imagine todo mundo profetizando, todo mundo falando em línguas, e aí o culto se torna desorganizado. A Bíblia diz que o nosso culto é racional, amém, irmãos? Romanos capítulo 12 diz que nosso culto ele deve ser racional, e a nossa espiritualidade ela é sim manifestada, mas dentro de uma doutrina, amém? Glória a Deus. E as igrejas neopentecostais já enfatizam excessivamente a questão dos dons, dentro de um contexto principalmente de cura, Nós vemos por aí essas igrejas, principalmente da mídia, Essas grandes igrejas que abordam muito essa questão dos dons de cura, dos dons até da prosperidade e tantas outras coisas que nós vemos que acaba perdendo um pouquinho a cristocentralidade, tirando Jesus Cristo do centro, E isso é ruim, isso é muito prejudicial para o andamento da igreja. Os dons, uma igreja ela não pode ser fundamentada nos dons, amém, irmãos? Uma igreja ela precisa ser fundamentada na palavra. Precisa haver os dons, mas é óbvio que sim, que nós precisamos sim buscar os dons espirituais, os dons de revelação, os dons de poder, porém nós não vivemos por isso, nós vivemos pela palavra, amém? Glória a Deus, nosso norte, nosso alicerce, ele é a palavra, mas os dons, nós cremos sim na atualidade desses dons, amém? Então nós vamos aqui no decorrer das próximas ministrações passar aqui por alguns dos 9 dons, não todos, mas nós vamos passar por alguns dos 9, quase a maioria, Acho que ficou 1 ou 2 de fora aqui, e nós vamos aprender com a palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. É muito claro que falar de coisas espirituais, irmãos, é muito difícil, Muito difícil você conceituar coisas inexplicáveis, Por exemplo, falar em línguas estranhas. O que é o falar em línguas estranhas? Nós vamos ter uma ministração só sobre isso. Mas o falar em línguas estranhas é loucura, porque a pessoa que fala, ela também não entende aquilo que ela está falando. E aquele que ouve vai falar assim, mas o que você está falando? Eu não sei. É loucura, Quem consegue explicar as coisas espirituais? Mas aí, graças a Deus que o Senhor ele nos dá essa diretriz de que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, amém? Então é importante que busquemos a Deus, e os dons eles serão acrescentados para a nossa vida espiritual. Então para que os dons? Para que servem os dons, irmãos? Os dons servem para fazermos a obra de Deus. Então os dons são ferramentas espirituais, são capacidades que Deus dá para a sua igreja para fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer, para ser aquilo que nós nunca poderíamos ser, e para cumprir o propósito de Deus que Ele estabeleceu para a sua igreja. Então nem isso Deus confia na nossa capacitação humana, amém, irmãos? Então um excelente professor, talvez ele chega na igreja e não vai ter um chamado de mestre. Talvez um excelente médico não vai ter o dom de curar,
Não é porque a pessoa ela possui uma aptidão, uma qualidade, uma habilidade desenvolvida no campo terreno, que Deus vai usar ele naquilo, né? Geralmente existe ali uma associação, sim, né? Como por exemplo, eu tenho esse chamado na área do ensino e eu sempre estive envolvido com essa questão de dar aulas, de ensino. Desde quando eu até fazia faculdade, eu participei daquele programa Escola da Família e lá eu fazia ali, era um educador universitário, eu dava aulas, né? Já desde quando eu estava fazendo faculdade, faz já um tempinho, tá, irmão? Faz já uns 10 anos mais ou menos para mais que eu me formei e de lá para cá ainda tive outras situações de dar aulas, porém hoje o Senhor me encaixou no ministério na área de ensino, até mais do que no contexto do ministério pastoral, pelo menos até este presente momento, né? Mas um dia, talvez quando o alicerce do ensino for lançado, talvez Deus me leve para outros níveis de dons, para que outros propósitos de Deus sejam realizados na minha vida, não pelas minhas habilidades, mas pela capacitação de Deus nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo ele já nos orienta a buscar os melhores dons. Então podemos buscar os dons, podemos pedir para Deus que nos dê dons, mas de uma forma genérica, irmãos, é muito complicado, né? Como que eu posso pedir para Deus dons, atendendo essa expectativa de que podemos buscar, que o apóstolo Paulo nos dá esse direcionamento de buscar os melhores dons? Como podemos buscar algo que nós nem entendemos? Algo que nós nem, pelo menos, sabemos o que é, o que tem. Pastor, qual é a lista dos dons? Me dá aí, deixa eu ver o que se encaixa comigo, o que eu posso orar. Então esse é o propósito dessa série de mensagens, de compreendermos aí de uma maneira um pouquinho, é claro, né, irmãos, não vamos entrar aqui em profundidades, talvez tenhamos aí muitas dúvidas, e eu também tenho muitas dúvidas ainda, mesmo depois de elaborar essas mensagens, amém? Mas pela misericórdia do Senhor, vamos crer que Ele vai nos abençoar muito através dessa informação, desse conhecimento que virá sobre as nossas vidas através dessas ministrações, amém? Então o primeiro texto aí é 1 Coríntios capítulo 12. Então já está aí o caminho, né, dos dons do Espírito. Existem algumas listas de dons, amém? Existem algumas listas de dons. As principais é essa de 1 Coríntios capítulo 12, que é os dons do Espírito, e Efésios 4, que é os dons do ministério. Então, em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo, ele dá dons à igreja, né? Ele distribui dons à igreja para como Ele quer, para o que for útil. E em Efésios capítulo 4, o Senhor Jesus estabelece os ministérios para a edificação do corpo. Então o Espírito dá os dons para a formação do corpo, e o Senhor Jesus dá os dons do ministério para a edificação desse corpo. Então talvez, irmãos, você nunca seja um pastor. Talvez você nunca seja um pastor, mas isso não impede de que Deus, por exemplo, te dê o dom da pregação, por exemplo, né? Talvez você nunca seja um profeta, mas isso não impede de que Deus te dê um dom de revelação. Então os dons, eles são entregues pelo Espírito Santo para a formação desse corpo, para a igreja. Então tudo que nós vamos aprender no decorrer das próximas ministrações é para a igreja, irmãos. Ah, pastor, mas não tem que ser pelo menos diácono para receber um dom? Não, irmãos. O dom, ele independe da posição eclesiástica que você ocupa. Amém, irmãos? Então, nós temos que buscar sim
os melhores dons, buscar sim ser cheios do Espírito Santo, para que Ele possa simplesmente nos usar, amém? Nos usar e podermos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, todos os dons eles são para o uso da igreja. Então, se eu tenho um dom de curar, talvez eu esteja doente e não me cure a mim mesmo. Né? Se eu tiver o dom de curar, os dons de curar, eu posso orar por muitos enfermos serem curados e eu mesmo tomar remédio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esse é um ponto bem importante aqui a nível introdutório, porque muita gente acha que o dom é para si, mas não é. O dom nós recebemos para o serviço do ministério. Então tem aí essa palavra de sabedoria em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8. Eu queria ler o versículo inteiro. Vamos abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 12, só para não ficarmos aqui só, como é a primeira ministração dos dons, eu acho importante a gente dar uma conceituada aqui dentro do pano de fundo desses propósitos. Vamos ler a partir do versículo 1, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha como o apóstolo Paulo começa essa conversa sobre os dons. Não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Versículo 2: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, essa aí que nós vamos estudar hoje, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Então, o Espírito Santo, ele distribui esses dons a cada um como lhe apraz. Ou seja, ele distribui para quem ele quiser. Então, é errado pedir para Jesus dons? Não, irmão, assim, não é errado, não é que seja errado, né, irmão? Não é que seja errado, porque o Espírito é o Espírito de Jesus, né, e o Espírito são Deus, mas seria mais, assim, apropriado, por causa da palavra, pedir os dons para o Espírito, amém? Porque a Bíblia afirma claramente que é Ele que distribui a cada um como quer. Então, pedir para o Espírito Santo, isso desenvolve em nós um relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa no Espírito Santo como uma pomba, né? Às vezes a gente pensa no Espírito Santo como um fogo. Às vezes a gente pensa no Espírito Santo como um vento, como uma água. Não, irmão. O Espírito Santo, ele é uma pessoa.
O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo tem ciúmes, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, o Espírito Santo nos leva a exaltar o Pai. Então o Espírito Santo ele tem funções específicas de uma pessoa, ele tem personalidade, que nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento. Um livro que eu indico é Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Amém? Pode ler que é uma bênção. Ele mostra ali o seu relacionamento. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Então, o que é essa palavra de sabedoria, né? O que é? Como que nós poderíamos conceituar esse dom, palavra de sabedoria? Há muita controvérsia de interpretação nessa questão, porque a Bíblia não explica a funcionalidade dos dons. Dificilmente nós vamos encontrar uma didática sobre os dons. Aqui nós encontramos alguns dos dons sendo manifestados na igreja primitiva e alguns dos dons sendo citados, tão somente como nesse caso que nós estamos falando aqui de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo só cita os dons. Depois ele trata desses dons como já uma realidade normal, principalmente para a igreja de Corinto. Se vocês buscam, se vocês querem tanto buscar os dons, então aí ele traz esse ensinamento de quais dons existem, mas ele não traz aqui uma doutrina de cada dom. Bom, vamos fazer agora aqui uma doutrina dos dons. Não existe. Então aqui nós vamos aqui pelo menos ter um embasamento, uma interpretação. Aí aqui entra algum aspecto teológico, né? Algum aspecto de interpretação que não é 100% baseado e pautado, alicerçado em algum texto, ou em algum versículo, ou em algum capítulo. Nós temos aqui uma exegese, vamos dizer assim, uma análise desse dom dentro do contexto da palavra, amém? Então, o que é essa palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus, concernente ao propósito da mente de Deus, da mente e vontade de Deus, e sempre se refere ao futuro. Então, irmãos, vamos separar aqui as coisas, para ficar mais fácil o entendimento. Nós temos aqui 9 dons, dentro desse contexto de 1 Coríntios 9. Nós temos 9 dons, 1 Coríntios 12, nós temos 9 dons. Esses 9 dons, ele é dividido em 3 categorias de dons. Então nós temos os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Amém, irmãos? Revelação, inspiração e poder. Então essa é a categorização desses dons para facilitar um pouco nosso aprendizado. A palavra de sabedoria, ela está dentro dessa classificação de dons de revelação. Amém? Dons de revelação. O que é uma revelação? O nome já indica o seu significado. Algo que é revelado, né? Então, a palavra de sabedoria, ela é um dom que Deus derrama sobre a igreja, sobre algumas pessoas, que vai, em determinados momentos, trazer revelações para essa pessoa. Por que aqui não é dom de sabedoria, e sim dom de palavra de sabedoria? Porque senão nós poderíamos entrar num erro de achar, e muitos acham, que esse dom de palavra de sabedoria fala sobre a sabedoria, por exemplo, bíblica, a sabedoria de a pessoa pregar uma palavra sabiamente, né? Ter uma sabedoria de Deus para interpretar coisas. Não, irmãos, esse dom de palavra de sabedoria é um dom de revelação que Deus entrega para os seus filhos, para que esses repassem para a sua igreja. Então é um dom, palavra de sabedoria, que geralmente acompanha o ministério do profeta.
Então, às vezes, o irmão vem aqui e Deus mostra uma coisa e ele traz ali uma palavra e para algum irmão e todo mundo acha que ele está profetizando, né? Todo mundo se fala, coloca tudo que é revelação dentro de uma nomenclatura única, ou seja, profecia. Não, o irmão profetizou, o pastor profetizou, mas quando na verdade esses dons espirituais eles podem ser diversos. E no caso que nós estamos falando aqui é o dom de sabedoria, significa que é uma revelação de Deus referente, concernente a coisas que vão acontecer no futuro. Amém, irmãos? Eu sei que é um pouco, talvez, novo isso para vocês, mas é assim que nós interpretamos. Isso não é uma invenção minha, tá, irmãos? Nós temos pesquisado muitas opiniões e temos entendido que, claro, um tema muito difícil, muito polêmico, mas nós temos entendido que a palavra de sabedoria é essas revelações concernentes ao futuro. Amém? Irmãos, essa palavra de sabedoria, ela se manifesta de algumas maneiras, né? Então, vamos ler aí o texto, em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo de 4 a 7, que diz assim: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, aqui nós encontramos esse texto de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele já traz aqui uma separação entre sabedoria, entre esse conceito de sabedoria. Ele fala, olha, a nossa pregação não consiste em sabedoria humana. Nós não estamos aqui para pregar para vocês mais uma filosofia, mais uma linha de raciocínio, não. O que nós temos pregado é o poder de Deus, para que a sua fé não se apoie na nossa sabedoria, na sabedoria humana, mas sim na sabedoria que vem do alto, através do poder. Então, irmãos, a palavra de sabedoria é um dom muito, muito necessário dentro do contexto da igreja, porque ele traz sempre um contexto de prevenção, um contexto de consolação, é claro, também, mas sempre num contexto de prevenção. Prevenção no sentido de quê? De tipo, o profeta recebeu ali a revelação. Uma vez eu vi numa igreja, que eu fiquei até um pouco chocado com a profecia que o irmão, ali a palavra de sabedoria que o irmão recebeu. E ele disse que Deus estava falando para ele que se tinham pessoas ali na igreja que se não se convertessem, ia descer caixão ali naquele lugar. Então você imagina que aquele profeta, ele teve uma revelação de Deus sobre morte. Ele teve uma revelação de Deus que se não houvesse conserto, haveria morte. Não morte porque Deus fulminou, vai tacar um raio na cabeça do pecador, mas porque o salário do pecado é a morte. E Deus, ele vai guardando o pecador até que esse se arrependa. Mas chega um momento em que esse pecador não quer o arrependimento. Então vem uma palavra como essa para que haja um alerta, olha, né, é melhor você se consertar mesmo. E isso às vezes vem com revelação nominal, com endereço, né? Às vezes a gente vê pastor falando assim de coisas que realmente acontecem, né? E pastores assim, não pastores, a gente fala pastor porque, né, é o costume, né? Nem todos os pregadores são pastores, mas nós já vimos muitos homens de Deus liberando palavras assim, de tipo, olha, conta os dias, daqui tais dias, daqui tantos dias vai acontecer assim, 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 e
a pessoa depois fala, não, realmente aconteceu, né? Tudo aquilo que foi falado aconteceu. Isso é palavra de sabedoria. Então, como vem essa palavra de sabedoria para o profeta, ou para aquele que tem esse dom de palavra de sabedoria? Vem através da visão, através da voz audível e também até através de sonhos, né? Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente quando falarmos das manifestações, mas vamos seguir em frente. Irmãos, esses dons, não só esse, mas o único dom que nós temos assim entre aspas, controle, o único dom que nós podemos, entre aspas, exercer segundo a nossa vontade, é o dom de línguas estranhas, amém? E ainda nem são todos os dons de línguas estranhas, porque tem alguns, né? Não é tudo um único dom. Nós temos dons de línguas estranhas para interpretação, nós temos dons de línguas estranhas para línguas estrangeiras, nós temos os dons de línguas estranhas para condenação do incrédulo. Então nós temos alguns dons, e temos o dom de línguas estranhas para edificação própria. Então esse é o dom que você tem liberdade para exercer a hora que você quiser. Então quando eu fui batizado com o Espírito Santo, alguns anos atrás, eu fui batizado e no momento do batismo eu recebi o dom de línguas, e eu passei a falar em línguas naquele mesmo momento. De lá para cá, irmãos, eu não sei se seria um pouco de preciosismo da minha parte afirmar que talvez, acredito que todos os dias eu tenho falado em línguas, amém, irmãos? Eu nunca deixei de falar em línguas. Tem gente que recebe o dom, fala em um determinado contexto espiritual, de sentir ali aquela presença, e ali depois nunca mais fala. Mas nós entendemos que o único dom que eu posso exercer, eu posso executar na hora que eu quiser, e ativar na hora que eu quiser, é o dom de línguas para edificação, amém, irmãos? Então, nós não só podemos, como devemos, porque aquele que fala em línguas, ele fala a Deus e fala em mistérios. Então, você está falando a Deus, você está sendo edificado no Espírito com aquela linguagem espiritual. Porém, os demais dons, irmãos, eu não posso ligar ou desligar na hora que eu quero. Eu não posso simplesmente falar assim, né? Tem muita gente que chega pro profeta, tira uma palavra para mim, mas não é a palavra que ele quer, não quer que o pastor leia um versículo bíblico para ele. O irmão quer que ele traga uma revelação, como se o profeta tivesse a condição de usar aquilo a hora que ele quisesse. E alguns homens e mulheres de Deus acabam cometendo erros muito graves por se sentir na obrigação de sempre ter uma palavra de revelação para a pessoa, e acaba cometendo erros, né? Então a gente não consegue, né, ligar ou desligar. É Deus, irmãos, é o Espírito Santo que coloca esse dom em operação na hora que Ele quer, na hora que precisa, amém, irmão? Então outro detalhe é que a palavra de sabedoria, como também a palavra de conhecimento e o dom de discernir espíritos, que são os dons de revelação, o nome já fala, são de revelação. Então, se eu recebo a revelação, não necessariamente eu preciso entregar na hora, amém? Então, às vezes Deus me revela que o Jefferson está saindo ali com a namoradinha, né? E está fazendo algumas coisas erradas, e Deus me mostrou isso. Estou aqui pregando, Deus me mostrou, um dom de revelação. Eu não preciso aqui falar em público para toda a igreja porque Deus me mostrou e envergonhar o irmão, pelo contrário. Eu devo, como profeta, ser muito prudente e depois chamar o Jefferson de canto e falar: irmão, Deus me mostrou isso, isso e isso. Você deve mudar a sua postura em relação a esse namoro, porque se Deus me mostrou é porque Deus quer te guardar e te proteger de coisas terríveis que o diabo talvez esteja armando por conta desse pecado, dessa iniquidade. Então, a palavra de revelação, seja sabedoria ou conhecimento, geralmente ela é dada no individual, amém, irmãos?
Aí depois nós vamos falar sobre os dons de inspiração, que aí sim, aí o pastor está pregando, o irmão está pregando, e aí é inspiração, aí tem que fala na hora que sai, né? Então é um pouco diferente, amém? Então eu não tenho a obrigação de revelar, de entregar essa palavra de sabedoria no momento exato que isso é revelado para o profeta, amém? Então, falar de sabedoria, nós temos aqui a clássica sabedoria de Salomão, né? Que Salomão pediu para Deus sabedoria, lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, irmãos, aqui nós encontramos uma sabedoria excepcional, dada por Deus para um homem, né? Deus, quando Davi morreu, que o seu filho Salomão assumiu o trono, ele orou a Deus, ele buscou o Senhor, pedindo para que Deus lhe desse essa sabedoria, para que ele pudesse governar aquele tão numeroso povo de Israel. E Deus apareceu para Salomão em um sonho, e disse: olha, por que me pediste sabedoria, né? E não me pedistes os teus inimigos, e não me pedistes riqueza, tu serás o mais sábio, e também te darei riquezas, e também te darei os inimigos. Então Deus, Salomão caiu na graça de Deus com a sua petição, e Deus lhe concedeu uma sabedoria extraordinária, né? Um exemplo clássico que nós temos da sabedoria de Salomão é quando duas prostitutas, elas têm um filho cada um, e elas moram juntas ali, provavelmente numa casa de prostituição lá da época, né, de Salomão. E elas estavam ali, e uma, quando dormiu, sufocou o seu bebê. Uma mulher ali estava dormindo e ela sufocou o seu bebê, e quando ela acordou, ela viu que o seu bebê estava morto. O que ela fez? Ela pegou o bebê morto, colocou do lado da colega de trabalho, se assim eu poderia dizer, e pegou o bebê vivo. E aí aquela mulher, quando acordou, a mãe do vivo falou: não, esse filho não é meu, está morto, e o meu filho é outro. E elas levaram essa causa para o rei. Houve ali uma discussão muito grande, e eles levaram para o rei, para que o rei julgasse essa causa. E aí Salomão, ele ouve ali a queixa, e uma dizia: o filho vivo é o meu, e a outra dizia: não, o vivo é o meu. E estava naquele impasse, e não tinha naquela época exame de DNA, né, irmãos? Se fosse hoje, talvez seria mais fácil, né? Fazer ali um teste de DNA que saberia muito certamente quem seria a mãe daquela criança. Mas Salomão chamou o guarda e falou: me traz uma espada. Aí aquelas duas mulheres olharam, e ele falou assim: corta o filho no meio, o vivo, e dá metade para cada uma. Todo mundo ficou espantado com aquela ordem do rei. Falou: como assim, né? Tipo, o rei era para julgar de quem era o filho vivo, e o rei pediu para pegar uma espada e cortar o menino no meio. Aí a mãe, que não era a verdadeira mãe, falou: então é isso mesmo, vamos cortar no meio. E a outra, que era a mãe, falou: não, Senhor, pode dar meu filho para ela, porque melhor que seja dela, né, e meu filho esteja vivo, do que ela. Falou: não, então não faça mal ao menino, tira o filho da mulher que está dizendo e dá para aquela que ela é a mãe. Então, né, talvez nunca ninguém pensaria, né, em algo semelhante para desvendar ali uma situação difícil. Isso era uma sabedoria extraordinária que Deus deu a Salomão, que não é o dom de palavra de sabedoria. Amém, irmãos? Não é o dom de palavra de sabedoria, porque essa sabedoria que Salomão recebeu é uma sabedoria que nós hoje podemos também receber, né? Em Tiago capítulo 1 versículo 5 está escrito assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada.
Então a Bíblia já nos dá essa orientação de pedir para Deus que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria para lidar com as questões da vida, lidar com os problemas. Mas isso não é o dom de palavra de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Deus ele realmente outorga a sabedoria, mas ainda não é a manifestação sobrenatural desta palavra de sabedoria. Então nós temos aqui um exemplo, irmãos, no livro de Atos, de um profeta chamado Ágabo. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, né? Mas há muitos nomes na Bíblia, de muitos homens e mulheres de Deus. E esse profeta chamado Ágabo, nós conseguimos observar aqui, pelo menos em duas situações, a manifestação deste dom que nós estamos falando, de palavra de sabedoria. A primeira quando Ágabo ele prevê uma grande seca. Em Atos capítulo 11, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então aqui a palavra ela nos dá essa revelação que esse homem recebeu, esse profeta recebeu, e já dá aqui a conclusão que realmente aconteceu aquilo, e aqui um tempo depois. Aqui Lucas, no caso é Lucas que escreve o livro de Atos, ele já dá aqui a resposta, ele endossa, ele fala, não, realmente, ele falou que haveria uma grande seca, né, uma grande fome, ele deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome, e isso realmente aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, aqui Ágabo ele previu, né, que haveria uma grande fome. Então ele estava recebendo uma revelação de Deus acerca de um evento que aconteceria no futuro. Amém? Não se trata, irmãos, de um dom de sabedoria, mas sim de uma palavra de sabedoria, pois Deus ele revela ao homem a palavra ou parte dela do que ele quer que aquele homem saiba. Então às vezes o profeta, aquele que recebe aquela revelação, ele não vai ter aquela revelação completa, ele vai receber parte daquela revelação. E aquela pessoa que está recebendo, ela vai saber do que se trata. Muitas vezes a pessoa não vai saber, o ministro dessa revelação não vai saber o que acontece. Então aqui esse profeta estava operando neste dom, mas ele não sabia se a fome seria em Jerusalém, se a fome seria naquela época, se a fome seria numa época futura. Ele só dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, ele coloca assim na palavra. E aqui Lucas endossa dizendo que realmente aquilo aconteceu. Ágabo também, ele aqui que é o mais interessante para nós hoje. Ágabo ele previu o que aconteceria com Paulo em Jerusalém. Nós gostamos bastante de estudar Paulo, o ministério de Paulo, e Paulo ele estava ali desejando ir para Jerusalém, Tanto é que ele recolhe ofertas, dentre os irmãos das igrejas gentílicas, das igrejas não judaicas, e ele recolhe essas ofertas para levar para os irmãos pobres de Jerusalém. Então ele iria para Jerusalém quando este profeta se levantou no meio deles. Então em Atos capítulo 21, versículo 10, ele diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então imagina o cenário, Paulo está lá no meio dos irmãos, provavelmente pregando alguma coisa ali para eles, e de repente entra um profeta, um homem que veio de longe, de Jerusalém, e ele chega perto de Paulo,
ele vai lá e tira o cinto de Paulo. Imagina o irmão vir aqui e começar a tirar o cinto, né? Da pessoa. Tirou o cinto de Paulo. Claro que não era um cinto de couro, que nem o nosso, assim, com fivela e tal, né? Era da época lá de Paulo. Mas ele pegou o cinto de Paulo e ele amarrou as suas mãos e os seus pés e prendeu e disse: assim diz o Senhor, o dono desse cinto assim será amarrado em Jerusalém. Olha que interessante essa palavra de sabedoria. Ele trouxe ali o que? Uma revelação de algo que aconteceria no futuro com aquele irmão tão conhecido nosso, o apóstolo Paulo. E aqui a consequência disso é os irmãos chorando, né? Os irmãos começaram a chorar, e ali Paulo diz: por que vocês me deixam triste, né? Me entristecem fazendo dessa maneira? Porque eu não estou disposto só a ser preso, mas como a morrer em Jerusalém, pelo Evangelho, né? E pelo amor da palavra de Deus. Então, ele estava disposto até a morrer. Então, o que nós temos aqui de ensinamento? De que Ágabo, ele não disse para Paulo o que ele deveria fazer. A palavra de sabedoria, ela não está dentro de um contexto de orientação, ela está dentro de um contexto de revelação. Aqui Ágabo não chegou assim: ó Paulo, né, assim diz o Senhor, tal, vamos fazer então, eu acho melhor você não ir, eu acho melhor você ir para outro lugar. Aqui Ágabo não deu nenhum tipo de orientação, ele simplesmente falou aquilo que lhe foi revelado. Simplesmente ele falou o que aconteceria em Jerusalém, não disse para Paulo não ir para Jerusalém. Amém? Então, esse ministério profético, irmãos, é um ministério bastante espinhoso, tá, irmãos? É um ministério difícil, porque a pessoa que recebe a revelação, ela precisa ter muita coragem e muita fé. Imagina aqui esse profeta que talvez era desconhecido dos irmãos, porque ele era de Jerusalém. Ele chega de repente do nada e fala que o apóstolo Paulo vai ser preso. O apóstolo Paulo, ele era temido dos de fora da igreja, porque ele era perseguidor da igreja. E aqui aquele profeta tem ali a ousadia, a coragem de, através de um ato profético, trazer uma mensagem de uma palavra de sabedoria, amém, irmãos? De algo que aconteceria no futuro. Então, irmãos, chegando aqui já na parte final, a gente tem algumas formas da manifestação desta palavra de sabedoria. Como eu disse no início, a palavra de sabedoria ela se manifesta através de voz audível, através de visões e até através de sonhos. Então, às vezes, Deus ele vai trazer um sonho para uma pessoa e aquilo é uma revelação. Como aconteceu no caso do faraó lá do Egito, na época de José. O que Deus não deu sonho para José, porque José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, ele era ali um profeta de Deus, mas Deus deu o sonho para Faraó, o sonho que ele via as vacas gordas, né? E depois via as vacas magras que chegavam e engoliam as vacas gordas. E também depois ele teve outro sonho, o Faraó, de que havia ali espigas cheias, né, e bonitas, e tinha ali, apareceu ali espigas secas e vazias e devoraram aquelas espigas cheias. A revelação foi dada para o rei do Egito, porém não foi lhe dado a interpretação, não foi lhe dado a palavra de sabedoria. Não adianta a pessoa ter uma revelação e não saber o que fazer com ela, né? Então a palavra de sabedoria estava em quem? Estava em José, que até mesmo através de um sonho de outra pessoa, ele pôde trazer a interpretação e a palavra de sabedoria. É claro que José ali tinha um plano, Deus já tinha um plano para José de governo, né? Então havia ali um proceder de Deus ali naquela situação, que ali sim, José ele deu ali uma orientação, né?
para Faraó e disse: guarda aquilo que você consumir, aquilo que você colher nos dias de vacas gordas, né? Isso é uma lição para nós até hoje, né? A gente gasta nos dias das vacas gordas, né? Nos dias das vacas gordas a gente gosta de gastar. E José deu essa orientação para Faraó, falou: não, guarda em celeiros, constrói celeiros imensos. Nas vacas gordas você guarda, né? Você guarda, cobra impostos das pessoas, e aí quando vier os dias de fome, as vacas magras, aí você vai ter como ter a provisão, né? Para esse tempo de dificuldade. Mas, e também pode vir através de visões, né, que é o mais comum geralmente, e através também de voz audível, irmãos. Amém? Voz audível, às vezes através de uma revelação, no meio do culto, às vezes através de uma revelação no devocional, né? Muitos de nós, irmãos, podemos ouvir a voz de Deus no nosso coração, mas alguns também ouvem a voz de Deus de forma audível. Eu sei que isso é um pouco mais raro de acontecer, mas acontece. Como por exemplo Moisés, né, irmãos? Aqui nós estamos tentando pautar algumas coisas na palavra. Moisés, ele recebeu a revelação da lei numa voz audível, que dizia acerca dos propósitos de Deus para Israel. Então, ali ele recebeu essa revelação de Deus de forma audível, e dando ali também palavras de sabedoria, porque nos decretos de Deus acerca de Israel também falava da consequência, né? Só você pegar Deuteronômio capítulo 28, né, que você vai encontrar lá algumas dezenas de versículos falando da consequência da desobediência de Israel. Temos também o exemplo de Ezequiel, que recebeu a mensagem da restauração de Israel através da visão do Vale dos Ossos Secos, por exemplo. Ele teve uma visão, Deus disse e Deus mostrou, né? Deus falou com o profeta e também deu ali a visão e mostrou. Temos o exemplo de Jacó, que recebeu uma palavra de sabedoria através de um sonho, né, sobre o futuro de sua família. Até mesmo José, né, desculpa, eu falei Jacó, mas é José, que ele também recebeu ali aquele sonho da lua e das estrelas se prostrando diante dele, e também dos feixes, né, ele via ali os feixes dos irmãos se prostrando diante do feixe dele. Então isso falava sobre a questão do governo, né, que ele executaria no Egito, e que os irmãos se prostrariam, e realmente isso acontece lá depois, quando nós lemos o livro do Gênesis, lá no final, né? Os irmãos se prostram porque os irmãos vêm para comprar alimento no Egito, no dia das vacas magras, né? Lá desse período. Então, irmãos, pode vir através do dom de profecia também, esse dom de palavra de sabedoria, através das línguas ou da interpretação. Enfim, irmãos, a maneira em que Deus age não pode estar limitada à nossa metodologia didática para entender. Então fala assim: não, mas então se Deus falou dessa maneira, então não é o dom tal, é o dom tal. Não, irmão, isso não precisa da gente também chegar nesse preciosismo, né? Nesse nível de querer rotular aquilo que Deus faz. Deus, ele faz do jeito que Ele quiser. Então às vezes Ele mistura mesmo, às vezes vem a palavra de conhecimento junto com a profecia, junto com a revelação, e vem da maneira que Deus entender que a pessoa precisa receber. Amém, irmãos? Agora um ponto aqui importante para fechar. Existe isso muito, essa questão da palavra de sabedoria é muito complicada dentro da igreja, porque, né, a gente ouve falar da profetada. Tem a profecia e a profetada, não é assim que a gente ouve falar? Por que profetada? Porque a coisa não acontece, né? O irmão diz que vai acontecer em nome de Deus, e aí não acontece, né? E como que a gente fica nessa situação? E muita gente, irmãos, se decepciona, né? Muita gente, às vezes, até se desvia, irmãos, por causa de uma palavra dessa maneira. Então, por exemplo, às vezes eu já vi pessoa falando que a pessoa, assim diz o Senhor, né? Eis que estou trazendo a cura, e aí a pessoa morre.
Ué, mas Deus não disse que ia curar? Como que a pessoa morreu? Né? Então, é um pouco complicado essa questão da palavra de sabedoria, dessa questão da revelação, porque às vezes o irmão recebeu aquela revelação. Só que, por algumas situações, Deus, a palavra de sabedoria, ela é condicional. Existe uma condição para que ela se cumpra na vida das pessoas. Então nós temos aqui o exemplo, dois exemplos muito clássicos para entender isso, que o primeiro é da doença de Ezequias, né? Está aí em 2 Reis, capítulo 20, quando Deus ele acrescenta 15 anos. O que acontece? Deus levanta o profeta Isaías, e Isaías vai até o rei. Isaías, o profeta, entra na presença do rei Ezequias, e ele coloca o dedão de profeta na cara do rei e fala: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Olha que palavra terrível para dar para um rei. E aí que ele virou as costas e foi embora. O profeta entregou a revelação. O que aconteceu? O rei Ezequias, irmãos, era um rei bom. No final ele teve ali umas mancadas, mas ele era um rei bom. E ele se arrependeu, irmãos. Ele chorou, ele orou a Deus, ele colocou a cara na parede, ele orou e se arrependeu e clamou a Deus. E quando o profeta estava saindo dos limites do palácio, Deus mandou ele voltar. Deus mandou ele voltar para trazer uma nova revelação para aquele homem, dizendo que Deus estava ali acrescentando mais 15 anos de vida. E ainda deu outra palavra de sabedoria, dizendo lá acerca da sombra nos degraus, lá, e tem um contexto lá que depois se cumpre, que é um sinal para que o rei saiba que aquilo vem realmente de Deus. Porque senão imagina também o rei fala assim: pô, o camarada vem e fala que eu vou morrer, daqui a pouco vem e fala que eu vou viver? Como assim, né? E aí Deus mandou ali um sinal também, para que se confirmasse aquela palavra. Mas irmãos, o que eu quero aqui colocar é que nós não vivemos de profecia, irmão, nós não vivemos de revelação. Para ser sincero, na minha vida, poucas foram as revelações que profetas trouxeram na minha vida. E a maioria das revelações que trouxeram eram praticamente as mesmas, dizendo que via um cajado nas minhas mãos, dizendo que via um sinete de autoridade nas minhas mãos, dizendo que Deus me daria um grande rebanho. Tudo isso já está acontecendo. Eu já estou há 2 anos exercendo o pastorado. Então, nós que temos assim uma fé em Deus, independente das circunstâncias, nós não precisamos de palavra de revelação para nos motivar a continuar crendo, irmão. Nós continuamos crendo, independente do dia de amanhã, independente da circunstância. Mas existem pessoas que precisam receber esse tipo de palavra. Amém, irmãos? Então eu não estou dizendo que é pecado, né? Que você, se você recebeu, mas assim, antes de Deus falar com você, através da boca de um profeta, da boca de um homem, de uma mulher de Deus, Ele já está falando com você no seu coração. Talvez você que ainda não conseguiu entender, porque Deus ele já está falando. Então, vem para confirmar aquilo que você já sabe. Amém? E temos aqui nessa questão dessa condicionalidade do dom, a questão de Nínive, né? Da destruição de Nínive, que está lá no livro de Jonas. Deus ele anuncia através do profeta o que? A destruição de Nínive. Ele diz que em 40 dias ali a cidade seria destruída por causa da iniquidade do povo. Mas o que aconteceu? O povo se arrependeu. O rei de Nínive, que era uma cidade, era um país pagão, ele colocou todo mundo para jejuar. Até os animais jejuaram. Ele colocou vestes de pano de saco, ele jogou cinza sobre a cabeça em sinal de arrependimento. E ali Deus ele teve misericórdia daquela cidade e ele não destruiu.
Então, irmãos, a soberania de Deus, ela não depende das nossas atitudes. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, ao tempo que ele quer. Porém, irmãos, eu creio na intervenção divina, até mesmo em algo já determinado. Então, se você tem um parente, um ente querido que está com câncer, e o médico já disse que não tem jeito, você tem que continuar crendo e orando, pedindo para que Deus cure o seu ente querido, porque para Deus tem jeito. Ainda que venha uma palavra do profeta dizendo que vai recolher, você continua crendo que Deus vai curar. Né? Uma vez uma irmã veio desesperada para mim, dizendo: olha, uma irmã lá na igreja, lá o profeta falou que que Deus vai recolher minha mãe. Eu falei, aí eu citei esse exemplo de Ezequias. Falei, amém, irmãos, não vamos duvidar da palavra profética que foi liberada, mas vamos fazer como Ezequias. Vamos orar e clamar e pedir para que Deus acrescente mais 15 anos, se for o caso. Irmão, até hoje a mãe dessa moça está viva. Até hoje está viva. Mas só Deus sabe o quanto essa irmã orou, né? Só Deus sabe o quanto que ela não creu e buscou em Deus. Então, irmãos, Deus, ele não é um ventríloco que fica manipulando, né, as coisas aqui na terra, mas Deus, ele intervém nas coisas dessa terra. Através do quê? Através da sua igreja. Se você é a igreja de Cristo, irmão, então você tem que orar. Se você receber uma palavra de profecia, uma palavra de revelação, você precisa orar e você precisa agir em fé na direção daquilo que você recebeu. Porque Deus não vai pegar você e vai colocar você amarra na força, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, não. Deus, ele vai criar possibilidades para que aquilo que lhe foi profetizado, que foi revelado, se cumpra na sua vida. Amém? E sempre muito baseado na fé, muito pautado na fé. Porque aqui em Gálatas 6, 7, nós temos aqui o princípio da lei da semeadura, né? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, isso também ceifará. Então, existe aí uma consequência das nossas atitudes, amém, irmãos? Ainda que demore, porque às vezes, irmãos, aquela palavra que foi revelada profeticamente na sua vida, vai se cumprir na vida do teu filho. Às vezes vai se cumprir na vida dos teus netos. Às vezes vai se cumprir em gerações futuras, porque foi assim que aconteceu com Abraão. Deus deu a promessa que Abraão seria o pai de uma multidão. Abraão, tudo bem que Abraão teve 7 filhos, né, irmãos? A gente pensa que é só Isaac e Ismael, não é não, irmãos. Depois que Sara morre, Abraão se casa novamente com Quetura e tem mais 5 filhos. Velhinho já lá, mais de 100 anos, e ainda estava lá com todo o vigor e com toda a fertilidade para fazer filho. Mas o cumprimento da terra prometida, né, daquela herança que Deus prometeu para Abraão, se cumpriu lá em Jacó, né, em Moisés, na verdade, né? E nem Moisés, em Josué. Então, Deus prometeu para Isaac, né? Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. 400 anos se passa de escravidão no Egito. E aí Deus cumpre, aí fica 40 anos no deserto, aí Deus cumpre em Josué a promessa que Ele fez lá em Abraão, que eles tomariam posse da terra prometida, a terra que emana leite e mel. Amém? Então, irmãos, graças a Deus podemos ouvir um recado do céu, e o ouvirmos mediante as manifestações dos dons do Espírito Santo. Irmãos, buscai os melhores dons, amém? Buscai os melhores dons. Espero ter pelo menos elucidado aqui um pouquinho sobre este tão maravilhoso dom de palavra de sabedoria. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.